em movimento. Oferecimento. Bionova, energia com a força do sol. BioID é Servopa. Você e o futuro na mesma direção. Olá, bom dia! Tudo bem por aí? Por aqui já estamos chegando para levar até você muita informação, dicas e inspiração para ajudar você a ter uma vida mais ativa e saudável. Então bora ficar em movimento junto com a gente! As temperaturas caíram, mas o que está bem aquecido é o mercado de carros elétricos. Em menos de 2 anos, o mercado subiu e cresceu mais de 200%. E a BioID lidera esse setor aqui e no mundo todo. Bora então saber mais sobre essa nova geração de veículos. Bora curtir junto com a gente. Estou mais uma vez aqui na BioID Servopa e hoje a nossa ideia é trazer mitos e verdades sobre o funcionamento dos carros elétricos. A gente sabe que cada vez mais tem carro elétrico circulando nas ruas. Muita gente já conhece, muitos ainda estão tendo o primeiro contato com essa tecnologia. Tem muita informação rolando, mas também tem algumas desinformações. Nossa ideia hoje é esclarecer tudo isso e quem vai me ajudar a tirar essas dúvidas é a Giovana, que trabalha aqui na BioID Servopa e entende tudo sobre os carros elétricos e vai ajudar a gente a desmistificar alguns assuntos que o pessoal tem dúvida e não sabe exatamente como é que funciona, né, Giovana? Exatamente. Vamos tirar algumas dúvidas e desmistificar alguns mitos. Vamos lá, então? Começando, quero te perguntar sobre o carregamento dos carros elétricos. Como é que ele funciona? Muita gente tem dúvida se demora muito para eu carregar a bateria, para que ela fique do nível que estava até o 100%. Ou seja, se o motorista vai perder muito tempo para carregar o veículo elétrico. Como é que funciona? Isso é um mito ou é uma verdade de que demora para carregar? É um mito. Na verdade, as pessoas tendem a achar que carro elétrico não pode viajar, por exemplo, por ter uma autonomia limitada, bem entre as aspas. Mas nós temos carregadores de carga rápida em pontos comerciais, seja ele postos de combustível, shoppings em cidades e até mesmo alguns estabelecimentos que já têm carregador de carga rápida. E eles carregam em minutos, não chega nem a ser 1 hora de carregamento. Além disso, todo proprietário do BioID leva para casa já o seu carregador incluído, né, o wallbox ali, para fazer o carregamento onde você estiver também, né? Exatamente. O carregador wallbox ele é instalado na residência do cliente ou onde ele quiser instalar, claro, e faz aquele carregamento de forma prática. Chegou em casa, conecta, faz o que precisar fazer e a hora que sair é só desconectar e seguir viagem. Dá para aproveitar o tempo em que você está descansando, que você está em casa, para recarregar, como se você faz com o celular. Chega em casa depois de noite, enquanto está dormindo, carrega o celular, o carro é a mesma coisa. Carrega também. A diferença é que você não vai precisar ir num posto de combustível, né? Você tem o carro abastecido na sua casa. Falando ainda sobre carregamento, por ser um componente elétrico, muita gente acha que, como é que faz quando estiver chovendo? Se eu estiver em frente a um estabelecimento comercial carregando, começa a cair água. Tem algum risco de queimar por ser um componente elétrico? Isso é um mito ou é uma verdade de que não pode carregar na chuva? É um mito, porque na verdade um senso comum é eletricidade e água não combina. Mas quando você está carregando, ele está fornecendo energia ali, mas o carro ele tem uma proteção e ele é projetado para chover, não tem problema nenhum, é como se tivesse sem chuva. Muita gente também olha toda essa tecnologia, o conforto que um carro elétrico oferece e aí pensa, puxa, um carro desse deve ser muito caro. Mito ou verdade? É mito, né? Quando a gente está falando de custo-benefício dos carros 100% elétrico ou super híbridos da marca, e quando você vai pôr na ponta do lápis para o que ele entrega de tecnologia, conforto, acabamento, segurança e autonomia, você percebe que não é caro. E hoje, a partir de quanto a gente tem carro aqui disponível da BioID? Nós temos desde 118.800, que é a nossa versão Dolphin Mini 100% elétrico, até modelos aí super híbridos 191.800, que é o caso do King. Vai variar do que para você faz sentido e o custo-benefício também. Aproveitando outra desinformação, é que muita gente fala que os carros elétricos têm poucos modelos, poucas opções, só é aquele ali
e não tem muita opção para o proprietário, para o motorista escolher. Isso também não é verdade. Não, não é verdade. Inclusive, nós temos, pela mesma faixa de preço, várias categorias de carros para você escolher. Então eu tenho ele King, que é um sedã super híbrido, na mesma faixa de preço que um hatch completo 100% elétrico, na mesma faixa que um SUV 100% elétrico também. Então eu tenho várias opções se eu quiser a mesma faixa de valor, por exemplo. Sem falar da Shark, né, que é a caminhonete super híbrida da BYD, né? Sim, a Shark ela é única e por si só completa, o que vai entregar conforto, acabamento, tecnologia, eficácia, potência, tamanho, força, tudo. Falando ainda sobre custo, muita gente tem dúvida em relação à manutenção. Ah, mas um carro desse deve ter uma revisão muito cara, deve ser muito difícil, né, para conseguir fazer a revisão e gastar pouco, economizar. Como é que funciona? Funciona da forma mais simples possível. Um motor elétrico, para a gente tirar uma dúvida, ele tem cerca de 800 peças a menos que um motor a combustão. Então você tem várias peças que não vão ter um custo para você, que não fazem parte do motor elétrico. Para vocês saberem, dentro de um ano ou 20 mil quilômetros, um carro 100% elétrico precisa ser feita a revisão. E ali eles vão conferir filtros, fluidos de arrefecimento, essas coisas básicas que todo carro possui. Mas mesmo assim, é muito mais fácil que um motor a combustão. Para a gente já ir finalizando essa nossa conversa, esse nosso esclarecimento de dúvidas, não dá para deixar de falar de autonomia. Sim. Muita gente acha que o carro não consegue, por exemplo, fazer uma viagem porque você vai ter que parar no meio do caminho para recarregar, etc. Isso é uma verdade ou é mais um mito? É um mito. Na verdade, quando você vai viajar, automaticamente você se programa para parar e tomar um café ou parar e se hospedar em algum lugar. Ao invés de você parar em qualquer posto de combustível, você para em um que tem carregamento. Então você vai pesquisar no próprio multimídia do carro o próximo carregador ali da região. E aí, normalmente nesses lugares tem o carregamento rápido, aí durante o tempo que você está ali tomando cafezinho, 30, 40 minutos, é o tempo que vai recarregar o carro para você continuar essa viagem, né? Sim, uma autonomia média que nós temos aí é 300 quilômetros. Hoje em dia, se você faz uma viagem, 300 quilômetros é o mínimo para você parar e ir ao banheiro, no mínimo, né? Tomar um café. Então, 30 minutinhos ali é o suficiente para você completar a carga. Show de bola! Obrigado, então, Giovana, por esclarecer todas essas informações para a gente. E se você ainda tem dúvida, a gente sempre fala aqui, a melhor maneira de você tirar qualquer tipo de dúvida que você tenha é vindo até a BYD Servopa, entrando no seu carro elétrico, escolher o seu modelo e fazer o test drive, né? É verdade. Vem aqui e faça comigo. Agora quero te apresentar um dos maiores laboratórios da nossa região, Unilabor. Hoje eu vim conhecer um dos maiores, mais modernos e importantes laboratórios de análises clínicas de toda a nossa região, a Unilabor. Com 30 anos de história, a Unilabor se destaca pela excelência no atendimento, pioneirismo e inovação. Combinando rapidez, qualidade técnica e cuidado com cada paciente, a Unilabor oferece mais de 100 exames laboratoriais, como, por exemplo, check-up pré-natal, geriátrico e o check-up básico para homens e mulheres, além de exames toxicológicos e também de sexagem, para a gestante descobrir o sexo do bebê. Os exames laboratoriais podem ajudar também no diagnóstico de várias doenças, entre elas o transtorno do espectro autista. De forma online, você acessa os resultados de seus exames de forma rápida e precisa. A Unilabor também oferece coleta em domicílio. O atendimento humanizado e diferenciado é uma marca da empresa. Aqui, todos os pacientes são bem recebidos e os processos são ágeis para que ninguém perca tempo. Com profissionais qualificados e tecnologia de ponta, a Unilabor garante qualidade em cada exame, o que aumenta a confiabilidade dos diagnósticos. Equipamentos de última geração entregam alto desempenho e eficiência em todas as etapas dos exames.
Com 28 unidades espalhadas pelo Paraná e por Santa Catarina, a Unilabor continua crescendo. Cascavel já conta hoje com 8 pontos de coleta. Na Unilabor, você pode confiar. Será muito bem atendido e terá seus exames com rapidez e precisão. Venha conhecer a Unilabor, tecnologia a favor do seu bem-estar. O friozinho chegou e muita gente já está com aquela preguiça de fazer exercícios. Mas é justamente agora que a gente precisa mais do que nunca manter o nosso corpo ativo. Afinal, é durante o inverno que a gente costuma ingerir uma quantidade maior de calorias e precisamos da atividade física para manter a nossa saúde e o nosso peso em dia. Eu fui até a Hidrosfera para mostrar para você como a natação pode ser uma boa alternativa para você praticar agora. Manter o nosso corpo em movimento é importante sempre, durante o ano inteiro. Inclusive agora em que as temperaturas já começam a ficar um pouquinho mais baixas. E a natação é uma ótima oportunidade para quem está em busca de uma atividade física sem impacto e bem gostosa de fazer. E o mais legal, é para todas as idades, desde os bebês com 6 meses até os vovôs e vovós podem praticar. Eu estou aqui mais uma vez na Hidrosfera, uma das maiores escolas de natação da nossa região, e aqui você não precisa se preocupar com o frio. A água é sempre quentinha, aquecida e todo o ambiente aqui é preparado para que os alunos fiquem o mais confortáveis possível. Estou aqui ao lado da Tati, que é a supervisora de vendas aqui da Hidrosfera. Quem está assistindo e quiser vir para a piscina aprender ou evoluir na natação, como que faz aqui na Hidrosfera? Bom, a Hidrosfera então fica aberta o inverno inteiro. Aqui a gente tem aulas desde os bebês, né, de 6 meses. Temos aulas de segunda a sábado. A partir das 6h30 da manhã a gente já tem aulas de adulto de natação. O infantil começa a partir das 8h30 da manhã e aos sábados também a partir das 7h15 e vai até 8h30 da noite. E o mais legal é que a água aqui das piscinas da Hidrosfera é aquecida 24 horas por dia por 2 caldeiras. Então, desde as turmas que chegam de manhã cedinho até a noite, a temperatura da água está sempre gostosa para todo mundo aproveitar e nadar numa boa. E quando você deixa de fazer a natação, qualquer exercício durante o inverno, você acaba perdendo muito do que já conquistou ao longo dos últimos meses. Porque a gente vai ter frio até agosto, setembro, então ficar 3, 4 meses longe da atividade vai fazer com que você tenha que recuperar o ritmo muito tempo depois. Tem o WhatsApp da Hidrosfera, as meninas atendem por ali, as consultoras, dá para fazer a matrícula pelo WhatsApp e podemos marcar então uma aula experimental para conhecer todo o ambiente aqui da escola. O professor então vai avaliar qual o nível que aquela criança ou aquele adulto está e vai ensinar desde o princípio, fazer toda uma adaptação de como se respira na água e depois começar com os nados. Então a escola é sempre voltada para que a criança aprenda os 4 nados e também principalmente o autossalvamento. E além da natação, tem outras atividades aquáticas que vocês oferecem aqui, né? Tem sim, tem ginástica na água, que tem o Deep Run, que é uma corrida na água, tem também a hidroginástica, que são os exercícios na água, e nós também temos o mix aquático, que faz uma mistura dessas modalidades aos sábados. Não tem desculpa, vem curtir o inverno aqui na Hidrosfera. A nossa população está envelhecendo. O número de pessoas com 65 anos ou mais aumentou quase 60% nos últimos 12 anos, segundo dados do censo. E para chegar bem à terceira idade, é preciso ter uma rotina saudável desde cedo. Eu fui até a Bluefit Cascavel para bater um papo sobre o quanto que os exercícios físicos e a musculação são importantes para a nossa qualidade de vida. A gente tem falado aqui no Em Movimento a importância que a musculação tem para a nossa saúde. Hoje a gente vai abordar o quanto que os exercícios realizados aqui na academia ajudam no nosso envelhecimento. Quem vai conversar comigo é o Dr. Oswalmir Sá da Silva, que é médico nutrólogo. Isso. Todo mundo quer viver mais e melhor, né, doutor? Então, começar cedo
é o principal segredo para você chegar bem à terceira idade? Com certeza, né? Mas a musculação, ela é boa tanto para o jovem, para o idoso, para quem quer fazer. Independente disso, sabendo só as limitações, ela é importante em qualquer idade. Mas para o envelhecimento, o quanto que ter uma rotina ativa de exercícios contribui primeiro para prevenir doenças e para ajudar a ter mais músculos que vão ajudar a proporcionar uma qualidade de vida melhor também. Com certeza. A musculação, ela quando bem indicada, ela serve para a gente tratar algumas doenças crônicas como diabetes, hipertensão, e ela previne também sarcopenia, que é a perda de massa muscular que acontece a partir dos 30 anos, cerca de 3 a 5% a cada 10 anos de vida. Há estudos que mostram que a musculação, ela reduz o diabetes pela melhora da recepção de açúcar pelo músculo, e ela reduz a hipertensão em 3 a 6 milímetros, o que é muito importante para aquela pessoa que tem uma pressão muito alta. Já na sarcopenia, ela previne esse envelhecimento do músculo, que faz a gente prevenir quedas e daí piorar a qualidade de vida, como você falou. A gente sabe, né, que conforme a gente vai envelhecendo, os ossos também vão ficando fracos. E isso, o músculo permite que você não perca seus ossos, né? A gente ter a mobilidade, ter a vida plena, como você falou, é a gente viver e não sobreviver. E tem uma idade certa para começar, uma idade limite para você ter esses benefícios? Ou, independentemente de qual é a sua fase da vida, começar é sempre o melhor remédio? Isso, o que você falou é perfeito. Independente de qual idade que você está, você tem que fazer. Você sendo adolescente, tem que saber se as epífises já estão fechadas, tem que saber como fazer e qual a quantidade, o peso, a quantidade de repetições. Isso, claro, um personal trainer, né, ele consegue te orientar muito melhor, mas tem que saber conforme a idade. E assim conforme for também pelo envelhecimento. Temos que saber limitações, como doenças já pré-estabelecidas, principalmente ortopédicas, alguma coisa que pode acontecer. Mas sozinha, a musculação também sem alimentação decente, você não vai conseguir muita coisa. Você acha que às vezes vai lá só faz força e não come direito, tem muito problema também. Queria te perguntar agora, não adianta só fazer o dever de casa aqui na academia e depois lá fora ou comer muita besteira, ou comer mal, ou comer pouco. O quanto que a alimentação é um combustível importante para a gente ter uma boa saúde? Bom, para a gente pensar assim, eu preciso ganhar massa muscular. Uma pessoa iniciante tem que comer de cerca de 500 a 1000 calorias a mais do que ela precisa para viver. Uma pessoa que já é avançado tem que ficar em torno de 500, para não ganhar muita gordura. Normalmente você tem que pensar assim, nós temos que ter uma quantidade X de proteínas para conseguir o músculo também evoluir. Normalmente você pensa de 1,2 a 2,5 gramas por quilo de peso. Um exemplo, se você tem lá 50 quilos, uma pessoa precisa ganhar massa muscular, ela tem que comer proteínas, cerca de 60 a 100 gramas por dia, mas proteínas absorvíveis. Não comer 100 gramas de carne, né? Não é suficiente, porque carne a gente tem fibras, tem gordura, tem outros nutrientes que não só as proteínas. Eu falo que para a gente manter a saúde, a gente tem um tripé, que é alimentação, exercício e medicação. A alimentação pode ser o que você come de comida, mas bem orientada por um médico nutrólogo, nutricionista, você tem muito melhor benefício, né? O exercício, independente do que for, claro, musculação para a gente manter a qualidade de vida, mas você fazer algum exercício já também tem esse prazer. E a medicação não é somente aquele remédio para diabetes e hipertensão, mas eu coloco para você os seus suplementos, as suas vitaminas. Aí se faz necessário a gente ter a orientação de cada profissional para poder ter uma vida plena para o final. Porque o músculo, ele estimula a produção de hormônios. O músculo é um órgão endócrino. A gente sabe que ele libera miocinas, que são um tipo de substâncias hormonais que diminuem a inflamação, né? E essas mesmas miocinas e esses hormônios estimulam testosterona, estimula regulação de cortisol, né? E a pessoa vai assim, treinar, ela vai treinar para quê? Quero ficar grande. Não é do dia para noite. Isso aí vai anos, vai décadas, né? Então assim, você tem que treinar para manter saúde. Não espera seu resultado de hoje para amanhã. E o que você ouve dos seus pacientes no seu consultório de quem era sedentário e começou uma rotina de exercício? O que muda na vida dessa pessoa? Primeira coisa, bem-estar, né? Agilidade, né? E sempre a pessoa está mais disposta. Isso é o principal. Melhora a disposição de forma geral, né? E também, claro, diminuição dos medicamentos de uso crônico. Né? A gente vê que melhora, às vezes a pessoa responde com exercício físico diminuindo a quantidade de medicamentos antihipertensivos, antidiabéticos, medicamentos principalmente para dores. Algumas doenças reumatológicas melhoram muito com a parte de exercício físico e musculação.
para a gente terminar, o que o senhor pode dizer para quem está ainda no sofá, com preguiça e não tomou essa decisão de colocar o exercício físico, a musculação na sua rotina? Olha só, se você quer começar o exercício físico, a primeira coisa, tá tudo bem com a parte cardiológica, fez um eletro, fez um teste de esteira? Comece, independente disso, saia de casa. Faça um exercício físico com a própria força do corpo, ou até mesmo você estimulando o seu músculo parado. Já é um primeiro passo para você. E segundo, vem numa academia, procura um profissional, porque a gente não nasce sabendo. É sempre bom a gente ter informação de alguém que sabe melhor e possa nos explicar. O senhor mesmo tem uma rotina de exercícios bem puxada, né? Todo dia eu faço exercício físico, porque tem um meme que fala, né? Após os 30 anos, a pessoa quer ser dos 40, você faz musculação porque gosta ou porque não gosta. Então você precisa fazer exercício todo dia. Na última sexta, tivemos o Dia Mundial da Esclerose Múltipla, uma doença traiçoeira que atinge mais de 2 milhões de pessoas no mundo inteiro e que tem como um dos principais sintomas a perda de movimentos. Eu fui conversar com 2 mulheres que conseguiram controlar e conviver com a doença graças à ajuda da atividade física. Imagine você acordar com uma doença sem cura e que pode tirar os seus movimentos de uma hora para outra. É isso que os pacientes diagnosticados com esclerose múltipla sentem todos os dias. Quando eu recebi o diagnóstico, a primeira coisa é a negação, né? Você fala, não, tá errado, não pode, não é comigo. Dá aquela deprimida, você realmente assim, fica, não, vou em outro médico. Não, vou em outro médico. Tanto que eu fui em vários médicos, porque você não quer acreditar, né? Foi um choque, né? Eu era adolescente, eu tinha 16 anos. E eu lembro de acreditar que minha vida não ia pra frente, assim. Porque quando eu recebi o diagnóstico, o médico me falou que eu poderia acordar e não me mexer mais. A doença, que é autoimune e pode ser degenerativa, ataca o sistema nervoso central do nosso organismo, que, para tentar se defender, destrói células que estão saudáveis. E isso pode prejudicar os movimentos de mãos, pernas, pés, o equilíbrio e até a visão. Foi aqui, no tatame, que a Bruna encontrou o remédio para evitar a progressão da doença, melhorar a coordenação e movimentos e também aliviar as tensões e preocupações que a esclerose carrega. Quando eu comecei, eu tinha acabado de sair de um surto, então eu não estava conseguindo movimentar o braço esquerdo, agora já consigo. Então, para coordenação, lateralidade, resposta, ser um pouco mais rápida, porque eu tenho que ficar usando a cabeça o tempo todo, né? E fazendo meu corpo entender que eu tenho esse movimento, que eu não posso parar. Assim como em muitas doenças, a prática de exercícios físicos é uma ótima aliada de quem tem a esclerose múltipla. Estar em movimento ajuda a fortalecer os ossos, melhorar o humor, no controle de peso e contra sintomas como a fadiga e o cansaço. A Bruna convive há 10 anos com a esclerose e buscou o Muay Thai para recuperar parte dos movimentos que perdeu após uma crise. É ótimo, a gente morre, sofre e tal, mas você sai daqui com a sensação de missão cumprida. Desestressa, você não consegue pensar outra coisa, você tem que concentrar no movimento. Quando não vem, faz falta. Na hora que a gente tá aqui, a gente reclama, mas depois a gente sente falta. Porque hoje eu já tô num nível assim, que eu não desisti, né? O negócio é não parar. A luta contra a esclerose múltipla é cheia de desafios. Desde o diagnóstico, que assusta muito o paciente e a família, até a incerteza sobre como será o futuro. Mas a forma que você decide encarar a esclerose é muito importante para determinar como serão os anos seguintes. A Patrícia encontrou no Krav Maga a força que precisava para enfrentar esse desafio de frente. Primeiro foi por obrigação fazer caminhada. E aí, conforme eu vi que eu podia colocar outras coisas, que o ideal seria atividade de impacto, né, por conta do tratamento, aí eu vim pro Krav Maga, que é um dos meus hobbies favoritos hoje. Hoje ele me incentiva muito mais a querer performar em atividade física fora daqui também. Então, ele exige bastante da gente, né, de condicionamento físico, que me faz fazer mais caminhada, fazer musculação. De certa forma, ele também empodera, assim, dá mais consciência de que a gente consegue mais.
Diagnosticada com esclerose múltipla quando tinha 16 anos, a Patrícia venceu o medo da doença. É muito bom, porque principalmente em relação à redução de estresse, aqui a gente, por se tratar de uma defesa pessoal, né, a gente tem que trabalhar muito emocional. Então, de certa forma, isso também ajuda a gerir melhor as emoções, o estresse, as situações adversas. Então, é bem completo nesse sentido. Hoje, ela tem uma rotina intensa de atividades. Se exercita 5 vezes por semana. Hoje eu não fiquei parada, eu venci a estagnação, assim, é muito positivo. A Bruna também conseguiu transformar a incerteza em combustível para se cuidar e fazer o possível para estar bem física e psicologicamente. Além do Muay Thai, ela também faz musculação, aulas de violão e concilia o trabalho com atividades que tragam prazer. Então eu sempre tenho aquele medo, né? Porque a gente nunca sabe quando vai acontecer. Por isso que hoje eu sei que assim, manter a alimentação, a suplementação em dia, fazer os exames, esse acompanhamento faz toda a diferença. Porque ao mesmo tempo que eu quero fazer um movimento, eu quero pegar uma coisa e eu não consigo, o meu cérebro não consegue entender, eu tô o tempo todo ali na pancada para ele entender que eu não posso parar. Você entender que tem sim uma saída, né? Então, hoje eu tenho um filho, eu morria de medo, né, assim, de ter filho. O exercício me ajuda muito, foi o que mais me ajudou. Hoje eu faço aula de violão, então coisas que me ajudam, assim, tanto nessa questão do movimento que ficou prejudicado, dessa falta de força. Mais comum em mulheres entre 20 e 30 anos, a esclerose múltipla ainda é uma doença que não se sabe a causa nem se tem certeza sobre prevenção, sintomas e sequelas. Cada crise pode provocar consequências irreversíveis. Por isso, é preciso um acompanhamento constante para evitar os chamados surtos. A Patrícia aderiu a um protocolo com suplementação de vitamina D e, desde então, conseguiu aprender a conviver com a doença. Desde que eu comecei o tratamento, meus surtos pararam. E não só pararam, como a gente vê em ressonância magnética que as lesões, né, no cérebro, elas foram diminuindo. Então, ao longo do tempo, conforme eu fui fazendo ressonância, a gente via que ia diminuindo aqueles pontinhos brancos de lesão. A esclerose múltipla, ela não é uma sentença, né? Não é o fim da linha, como pareceu para mim quando era naquele momento. Para quem sabe do jeito mais difícil que a vida se vive um dia de cada vez, estar ativo, se movimentar, praticar atividades que façam bem para o corpo e para a saúde é a receita invencível para ter mais qualidade de vida e aproveitar cada momento. Afinal, quem luta contra uma doença como a esclerose múltipla sabe que cada movimento, cada golpe é uma conquista que merece ser comemorada. Sensação de missão cumprida comigo mesma, né? Só pra mim. Desde que a gente saiba escolher da forma certa, eu acho que isso já dá uma perspectiva muito positiva. Nunca colocar a doença à frente. Sempre saber que é algo que você vai ter que carregar e que seja, por mais pesado que seja uma cruz que você vai ter que carregar, mas saber que esse cuidado, esse autocuidado vai fazer diferença, assim, tanto para essa questão de força, de como você vai se sentir bem, mas eu digo que é para você, por você. E assim, se largar ou ficar deprimido, triste, não vai resolver. Se talvez eu tivesse lá atrás largado, hoje eu não estaria dessa forma. A gente nunca sabe o dia de amanhã, e realmente, porque às vezes que eu fiquei mal, eu estava muito bem, eu estava caminhando. Então assim, a gente não imagina. Então quando eu acordo com formigamento, quando eu acordo me sentindo meio estranha, eu morro de medo. Esses dias atrás eu estava com a minha perna formigando, eu chorava, porque eu falava, gente, eu não vou poder jogar bola com meu filho. Então são coisas assim que realmente pesam, sabe? E é o medo todos os dias. E não se apegar ao se um dia eu for parar na cadeira de rodas, que foi que eu já pensei muito. Eu falo assim, não, eu vou fazer o possível para que isso não aconteça, não imaginar que vai acontecer. É isso aí, que essa força sirva de inspiração para todos nós. Obrigado mais uma vez pela companhia e pela audiência. O Em Movimento volta no domingo que vem. Uma boa semana para você e até a próxima. Fui! Em Movimento. Oferecimento.
Bionova, energia com a força do sol. BioID é Servopa. Você e o futuro na mesma direção.